Olá! Hoje o Mosaico mostra para você a potencialidade catarinense para a produção de vinhos finos. O Brasil tem uma relação antiga com esta bebida. Em 1526, as primeiras videiras foram plantadas na região sudeste do país. 100 anos depois, os alemães conquistaram bons resultados com a uva na região do Rio Grande do Sul. Mas foi em 1875 que desembarcaram no Brasil imigrantes italianos. Na bagagem deles, a esperança de uma vida melhor e videiras da região de Vêneto, na Itália. O vinho tem história no Brasil e no estado de Santa Catarina, mas foi na década de 80 que uma grande virada aconteceu na produção de vinhos no país. É a partir deste período que começa a ocorrer a reconversão de vinhedos, a troca do sistema em Y por espaldeira, que permite um maior aproveitamento da energia solar, passando ao cultivo de variedades europeias da espécie Vitis vinifera, que é a base para a elaboração de vinhos de alta qualidade. Foi nesta época que começou uma efetiva profissionalização do plantio nas vinícolas. No início do século XX, a atividade passa a ter um foco ainda mais comercial. O estado de Santa Catarina é o segundo maior fabricante nacional de vinhos, mesmo estando em 6º lugar na produção de uvas. Cerca de 3.000 famílias sobrevivem da vinicultura. Na produção da bebida, um processo longo que exige tempo, investimentos e talento. Tudo inicia com a colheita da uva e posteriormente então essa uva passa por um processo de seleção, ela é desengaçada, ela é esmagada e ela cai por gravidade dentro dos tanques de aço inoxidável, onde inicia o processo de fermentação. O que é a fermentação? É a transformação dos açúcares contidos na uva em álcool e gás carbônico e isso então dá início ao processo de vinificação. Após isso, o vinho sofre um processo de decantação natural dentro dos tanques de aço inoxidável. Isso se dá em praticamente 2 ou 3 meses no máximo. E, posteriormente a isso, o vinho vai para as barricas, ele vem para essas barricas e inicia o processo de amadurecimento do vinho dentro das barricas. São processos distintos, ou seja, os vinhos brancos e rosés normalmente não precisam passar por muito tempo dentro das barricas, enquanto que alguns vinhos tintos eles permanecem dentro dessas barricas por até 2 ou 3 anos. Então é um processo bastante extenso e cuidadoso que aporta as qualidades ao vinho. Após o processo de amadurecimento, então, dentro das barricas, o vinho é engarrafado. Se ele for um vinho de cortes, são feitos os cortes e posteriormente ele é engarrafado e daí então ele volta aqui para as caves onde sofre o processo de amadurecimento nas garrafas. Após esse processo de amadurecimento das garrafas, que dura em torno de 8 meses até 1 ano, o vinho volta para a parte superior e é rotulado, encaixotado e disponibilizado para o consumidor. Esse então seria um processo bem sucinto da elaboração de um vinho. Em Santa Catarina, os produtores de uva e de vinho, tanto de coloniais quanto de finos, enfrentam diversos problemas que dificultam a produção e o aumento nas vendas da bebida. Entre as dificuldades estão a falta de conhecimento do público em relação ao vinho produzido no estado e os altos impostos que incidem sobre a cadeia vitivinícola. Segundo dados da Embrapa, o conjunto da tributação supera 40% do preço ao consumidor. Em vista do vinho importado, né, que chega a quase 80% do consumo nacional, né, esse ano possivelmente chegue a 80% do mercado, principalmente o vinho chileno e o argentino, que estão vindo em peso para o Brasil. A nossa carga tributária fica em torno de 46%, né, sobre a nossa produção. Então fica difícil você competir com o mercado
né, com vinho estrangeiro. Nós estamos pleiteando, nós temos várias ações, né? Inclusive nós conseguimos baixar o ICMS, baixando para 3%, né? E, em certos casos ajuda bastante. E esse tipo de ação a gente está tentando politicamente, junto com o IBRAVIN, que é o Instituto Brasileiro do Vinho, que é sediado no Rio Grande do Sul, fazer ações que a gente consiga desenvolver melhor melhorar a nossa carga tributária, né, para a gente ser mais competitivo. A altitude cria condições específicas de clima que contribuem positivamente no potencial do vinho. A cada 100 metros que sobe acima do nível do mar, o ar perde 1% de seu carbono. Nas cidades do Planalto Serrano, a queda desse elemento é de cerca de 12% na atmosfera. Com o carbono reduzido, as plantas que estão nas regiões de altitude têm um processo vegetativo mais lento que as plantas de baixa altitude. A pressão atmosférica menor e a proximidade do sol altera o processo de fabricação da seiva, deixando ela mais densa e com mais nutrientes que são levados aos bagos de uvas. Assim, as atividades de vegetação e frutificação são mais lentas, o que implica em período mais longo de maturação da uva, com o aumento da concentração dos polifenóis, que enriquecerão os aromas do vinho. A principal diferença, realmente, a altitude faz a diferença. O que acontece? A gente tem uma amplitude térmica maior no período de maturação das uvas, né? Então, a gente com isso consegue adquirir um índice de cor maior, certo? E também um índice de polifenóis maior, deixa o vinho com uma intensidade de cor boa e taninos também, né? Que é o que dá estrutura ao vinho, os taninos amadurecidos, taninos macios, né? Taninos mais doces. Isso realmente faz a diferença. E também a questão dos aromas. Os aromas, eles são mais de frutas mais maduras, né? E para os vinhos brancos, eles são interessantes também porque dá uma acidez marcante que o vinho branco precisa. Hoje, a Serra Catarinense, né, enfim, ela tem se destacado já no cenário vitivinícola, já é referência no Brasil e posso já dizer no mundo, né, de vinhos, de espumantes com qualidade elevada, de alto padrão. Para avaliar a adaptação das uvas finas na Serra Catarinense, a EPAGRE iniciou um projeto de verificação no ano de 2000. Foram implantadas 8 unidades em municípios da Serra, com 890 a 1.400 metros acima do nível do mar. O resultado já é positivo. Santa Catarina pode se destacar no cenário internacional da produção de vinhos finos. Isso graças ao clima alcançado em regiões de altitude. No próximo bloco, uma cooperativa de vinhos de altitude, informações sobre a Acavites, a Associação Catarinense de Produtores de Vinhos Finos. Fundada em 6 de novembro de 2005, a Associação Catarinense de Produtores de Vinhos Finos de Altitude, a Acavites, é uma entidade que abrange todo o estado de Santa Catarina, sendo representada por 3 regiões produtoras: região de São Joaquim, região de Caçador e região de Campos Novos. Essas regiões representam 300 hectares de uvas vitiviníferas em altitudes que variam de 900 a 1.400 metros. Estão predominando nos vinhedos implantados a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Cabernet Franc, a Pinot Noir entre as tintas e a Chardonnay e a Sauvignon Blanc entre as brancas. A produção anual dos associados está em 500 mil garrafas, mas em 3 anos chegará a 2 milhões de garrafas. Os produtores sentiram a necessidade de ter um apoio no sentido de pesquisa, de apoio na tecnologia, de apoio de fomento, de apoio na divulgação dos vinhos. Né? E a Acavites fez uma parceria já no ano seguinte com o Sebrae, que tem sido apoiador das ações da Acavites, que só pode ser apoiada através de uma associação, os produtores individualmente não teriam esse apoio, e também da EPAGRE e da Embrapa.
Então a Cavite tem esses convênios com essas empresas que têm nos ajudado muito a, primeiro, conseguir melhorar a qualidade dos vinhos, ajudar os produtores nas suas necessidades. É uma região nova, não se produzia uva aqui. Então, formação de pessoas para poder nos ajudar nos vinhedos e criar assim, uma estratégia de mercado. E uma das grandes ações que a gente fez e que está sendo implantada esse ano é a marca coletiva Cavites, que é uma forma de a gente certificar os nossos produtos e dizer ao mercado que os vinhos que têm a marca coletiva Cavites são de excelente qualidade. Nós estamos em São Joaquim. Aqui a altitude chega a 1.360 metros. Entre as vinícolas da região, uma cooperativa fundada em 1993 e que está há 8 anos produzindo vinhos. Aqui, turistas procuram frio e encontram boa comida e vinhos de altíssima qualidade. Produtores diferentes, mas com um único objetivo: produzir vinhos finos de alta qualidade para conquistar o mercado brasileiro e o internacional. Todo vinho da região aqui não é chaptalizado, não tem adição de açúcar, consegue a maturação completa no campo. Com isso, transformando esse açúcar depois em álcool, a gente tem um vinho tão potente, um corpo bom, a cor maravilhosa e com álcool. É um vinho que tem estrutura. A gente está começando, dando os primeiros passos de uma longa caminhada. Isso a gente tem consciência que também a gente vai aprender muito no campo. Nós vamos também aprender com certeza mais, vamos evoluir também na questão enológica. Com isso, e o reconhecimento também não vai ser coisa assim do dia para a noite. Algumas cidades catarinenses se destacam quando o assunto é vinho. Em Urupema está localizado o ponto mais alto do estado. Com características apropriadas, o município também abriga alguns vinhedos. Da região serrana para o meio-oeste catarinense, Três Itilhas é conhecida como o Tirol brasileiro, devido aos valores culturais e artísticos que foram trazidos pelos imigrantes austríacos e cultivados por seus descendentes. Aqui, uma moderna vinícola foi instalada. Neste local, são processadas uvas viníferas plantadas acima de 1.200 metros de altitude, oriundas dos melhores vinhedos. Sou um dos defensores do vinho de qualidade, para realmente mudar a imagem do vinho, nosso vinho brasileiro. Trabalhamos em cima de conceitos que iniciaram os gaúchos, em cima deles aprendemos bastante e colocamos o nosso negócio. Os setores de maior produção industrial de Tangará são o papeleiro e a vinicultura. Na cidade existem vinhedos em encostas com altitudes de 1.200 metros. A gente acredita muito, principalmente nos vinhos de altitude, porque tem um potencial diferente, tem características diferentes. Normalmente são vinhos de guarda, vinhos com poder encorpados, são vinhos taninos, são vinhos de longa data, então normalmente tem uma vida bem mais longa do que outros vinhos tradicionais, e isso que é que os consumidores gostam. Já entre Santa Catarina e Paraná encontra-se a região dos Campos de Palmas, em Água Doce, a 1.300 metros de altitude, onde impera um dos mais rigorosos invernos brasileiros. E é nesta cidade que, em uma única vinícola, são produzidas anualmente 180 mil garrafas de vinho. Vinhos de boa guarda, de boa cor, de bons aromas e de boa estrutura. Além de tudo isso, temos o Brix natural, que é a quantidade de açúcar que vai se transformar em álcool. Santa Catarina pode sim produzir bons vinhos. Não mais é sonho, agora é uma realidade que começa a ser demonstrada a nível mundial. Já a cidade de Videira é oficialmente denominada capital catarinense da uva e berço da Perdigão. E não poderia ser diferente. Além dos vinhos de mesa, a produção de vinhos finos cresce na região. Quanto mais alto for o vinhedo, e principalmente se ele for um vinhedo acima de 1.000 metros de altitude, o que ocorre é que os aromas primários das uvas, eles permanecem dentro das uvas e durante o processo de elaboração, na prática, nós conseguimos obter vinhos brancos mais aromáticos, vinhos tintos mais estruturados, mais harmônicos e com maior intensidade de cor. A capacidade de produção de vinho fino catarinense está crescendo. Em Campos Novos, uma cooperativa de produtores apresenta números surpreendentes. São 26 produtores, 100 sócios e 50 mil litros da bebida por ano. Nós estamos iniciando um mercado de vinho, colocando no estado de Santa Catarina, em alguns pontos, em algumas regiões do estado,
e como nós não somos conhecidos ainda, nós temos que fazer bastante divulgação para que o nosso vinho possa chegar até os consumidores. No entanto, aqui na região, nós temos percebido que ele tem sido muito bem aceito, aqueles que têm comprado, têm adquirido, têm degustado o vinho, têm tido assim uma aceitação boa e têm elogiado. Nesta reportagem, mostramos alguns exemplos do forte potencial catarinense para a produção de vinhos finos. Regiões de altitude e temperatura adequada. Sobre grandes paisagens e com as bênçãos do alto, o produtor catarinense faz grandes investimentos. São novas tecnologias, capacitação de profissionais, matéria-prima de qualidade. Entre os desafios dos empresários está o de romper o preconceito dos consumidores em relação à produção regional. Esse preconceito já foi bem maior, eu acho que ainda existe, mas na medida que o consumidor brasileiro prova o vinho brasileiro, ele vai chegar à conclusão que tem muita qualidade e é melhores que muitos vinhos de outras regiões, de outros países, né? Não basta ser importado para ser bom vinho, né? Então, Santa Catarina produz excelentes vinhos. Se fizer uma degustação às cegas, e a gente já fez diversas degustações às cegas, que os nossos vinhos suplantam vinhos da Argentina, do Chile, mesmo da Itália e da França até. Com essa iluminação, com essa radiação que a gente está tendo solar, essa insolação na hora da colheita desse fruto, está nos trazendo um excelente vinho. Um vinho que pode ser comparado a qualquer outro? Penso que sim, a gente está vendo aí nas nossas premiações, nossos vinhos da Cavite sendo premiados como vinhos top no mundo, né? Então a gente é recente, nós somos frangotes ainda no mundo do vinho, né? E estamos nos destacando mesmo.